Olá! Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar em algumas ideias centrais de uma obra que, nossa, marcou demais a filosofia do século XX, O Ser e o Nada, de Jean-Paul Sartre, lá de 1943. Uma obra fundamental, sem dúvida. Exato, e a gente separou aqui uns fragmentos que falam sobre como percebemos o mundo, sobre o tempo, nosso corpo, as relações com os outros e, claro, a famosa liberdade sartriana. Aquela liberdade radical, né? Essa mesma. O desafio aqui é tentar extrair a essência do pensamento de Sartre sobre o que significa existir, ser consciente, como a gente lida com os outros e com essa nossa liberdade que parece inescapável. Preparados? Vamos lá então. Vamos. Sartre já começa assim de um jeito bem desafiador, né? Ele questiona logo de cara aquela divisão clássica que a gente aprende, tipo interior e exterior das coisas. Ah, sim, aquela ideia de que tem uma essência escondida. Justamente. Para ele, o fenômeno, ou seja, o jeito como algo aparece para nós, como se manifesta, ele não esconde nada, não tem uma essência verdadeira por trás. A aparência é a revelação do ser. Como assim ela é a revelação? Não falta nada. Ele dá exemplos. A força de um objeto, o que é a soma dos seus efeitos. Não é algo por trás dos efeitos. A eletricidade, ela não é uma coisa oculta. Ela é as suas manifestações. A faísca, o choque, a luz que acende na lâmpada. Entendi. A manifestação não esconde, ela mostra. Exato. Ele diz que o fenômeno, essa manifestação, claro, ela aponta para um ser que a sustenta, o ser do fenômeno. Mas esse ser não é uma outra camada de realidade escondida, tipo um noumeno kantiano. A aparência é o ser se revelando. Essa ideia é bem radical mesmo, que a aparência revela tudo. Mas então, como ele diferencia, sei lá, a existência de uma pedra da nossa própria existência consciente, que parece tão diferente, né? Ótima pergunta. É justamente aí que ele introduz dois modos de ser, fundamentais para entender tudo depois. Primeiro, ele fala do em si, o être en soi. Em si. O que seria isso? Esse é o modo de ser das coisas, do não consciente. Pensa numa pedra, numa árvore, numa mesa. É um ser que ele chama de maciço, opaco, completo em si mesmo. Completo. É, sem falta, sem potencialidades não realizadas. Ele simplesmente é o que é. Não tem um vir a ser. É pura identidade consigo mesmo. Entendi. É o ser bruto, digamos assim. Isso. E Sartre usa até uma palavra forte. Ele diz que o em si é supérfluo, détrô, no sentido de que ele é contingente. Ele existe, mas não tinha uma razão necessária para existir, sabe? Não foi criado com um propósito. Ele só está aí. E está além de ser ativo ou passivo, porque isso já implicaria uma relação, uma intencionalidade que ele não tem. Ok. O ser das coisas, maciço, contingente, sem consciência. E o outro modo, o para si, imagino que seja, como ele se define em oposição a isso. Exatamente. O para si, o être pour soi. Esse é o ser da consciência. E é, assim, radicalmente diferente. A característica número 1 da consciência para o Sartre é ser sempre consciência de algo. Sempre voltada para fora. Sempre. Ela nunca é consciência pura, fechada em si. Ela se projeta para fora, em direção a um objeto, a um ser que ela mesma não é. Isso é o que ele chama de transcendência. É a estrutura básica da consciência. Estar sempre além de si mesma, lá no mundo. E diferente do em si, que é o que é. A consciência não coincide consigo mesma. Ela não é o que ela é. Por exemplo, ela não é redutível ao seu passado e ela é o que ela não é. Seus projetos, seu futuro, suas possibilidades. Ela não tem a solidez de uma coisa. Sartre chega a dizer que ela é um nada. Nada? Uma falta? Isso parece meio negativo, não? Qual a implicação disso? Mas essa falta, esse nada, é absolutamente crucial. É justamente essa não coincidência, esse vazio no coração da consciência, que introduz no mundo a negação, a possibilidade, a capacidade de perguntar, a ausência e, fundamentalmente, a liberdade e o tempo. Espera aí, o nado introduz tudo isso? Como assim? Pensa bem. O em si, a pedra, ela simplesmente é.
Não há possibilidade nela, não há tempo, não há negação. É a consciência, o para si, por ser essa falta de ser, essa distância de si mesma e do mundo que consegue dizer não, que consegue imaginar o que não está aqui, que consegue se projetar para um futuro que ainda não é. O para si é essa falta de ser, e por isso ele também é desejo de ser. É um esforço constante para tentar alcançar a solidez do em si, mas sem nunca conseguir se tornar uma coisa. Então, é um tipo de absoluto também, mas um absoluto de... Vazio. Isso, um absoluto de subjetividade, de não substância. É pura aparência nesse sentido. E aqui que a coisa fica muito, muito interessante, porque essa estrutura toda abre o espaço para a liberdade humana. Falando nesse nada, então, Sartre dá um peso enorme para ele, mas não como um vazio que existe por si só, lá fora. É algo que surge dentro do ser, por nossa causa. Exatamente. O nada não é um buraco pré-existente no universo. Ele surge através do para si, da consciência humana. É a nossa capacidade de negar, de nos distanciarmos do em si, do mundo dado, e até de nós mesmos. Dar exemplos disso ajuda a entender. Claro, quando a gente pergunta, o Pedro não está aqui. Essa pergunta só faz sentido porque a nossa consciência pode conceber a ausência, pode introduzir uma negação na realidade. Ou quando vemos algo destruído, não é só uma mudança física da matéria, é a percepção de uma ausência, a negação de um estado anterior. Isso só é possível por uma consciência que pode nadificar. Nadificar, que termo! Nontesia, em francês. É esse poder de trazer o nada ao ser. E para Sartre, essa capacidade de nadificar é a própria raiz, a condição da liberdade humana. O nada, ele diz de uma forma bem marcante, precisa do ser para existir. Ele surge no bojo do ser, em seu coração como um verme. Nossa, que imagem forte! Então, essa capacidade de negar, de se distanciar, isso é a nossa liberdade? Não é tipo uma qualidade que a gente tem, mas algo que a gente é. Essa inversão é muito poderosa. Exatamente, essa é a chave. O ser humano é livre porque ele é essa distância, essa capacidade de nadificar. Porque ele não coincide consigo mesmo. Não é apenas aquilo que as circunstâncias ou o passado fizeram dele. É aí que entra aquela frase famosa. A liberdade humana precede a essência do homem e torna-a possível. Não tem uma natureza humana fixa predefinida. Nós nos fazemos. Nós criamos nossa essência através das nossas escolhas livres. Por isso ele diz que somos condenados a ser livres. Condenados. Por que condenados? Porque não podemos escolher não ser livres. A liberdade não é uma opção, é a nossa estrutura fundamental enquanto consciência. Estamos lançados no mundo e somos responsáveis por tudo o que fazemos, sem desculpas ou determinações prévias. Condenados a ser livres, isso soa quase como um fardo pesado. Deve gerar algum tipo de sentimento bem específico, imagino eu? Sim, gera. Gera o que Sartre chama de angústia, anxiety. A consciência dessa liberdade radical, dessa falta de justificativas, de fundamentos para nossas escolhas. Essa responsabilidade total pelo que nos tornamos, isso é a angústia. Mas não é medo, então? Medo de algo específico? Não é o medo comum, tipo medo de um cachorro bravo ou de perder o emprego. O medo é sempre de algo específico no mundo. A angústia é diferente. É a vertigem que a gente sente diante das nossas próprias possibilidades infinitas, diante da ausência total de desculpas. É a consciência de que somos nós e apenas nós que damos sentido ao mundo e a nós mesmos, sem nenhuma garantia externa, sem um manual de instruções. Uma responsabilidade total. É, realmente dá vertigem só de pensar. Mas, sendo realista, a gente não vive sentindo essa angústia o tempo todo, né? Seria insuportável. Como a gente escapa disso no dia a dia? Deve ter algum mecanismo de defesa psicológico. Com certeza tem. E Sartre descreve um mecanismo fundamental de fuga da angústia que ele chama de má fé. Amava fé! Má fé. Isso é tipo mentir pros outros? Não exatamente. É pior. É a mentira para si mesmo. Uma autoenganação muito engenhosa. Muito sutil às vezes. Como funciona essa autoenganação? Basicamente, a gente tenta se convencer de que somos como coisas, como o em si.
A gente nega nossa liberdade, nossa transcendência. Como assim se ver como coisa? A gente usa desculpas baseadas na facticidade. Dizemos, eu sou assim mesmo, não posso mudar. Não tive escolha. As circunstâncias me obrigaram. Meu passado me condena a ser assim. É tentar se fixar numa identidade sólida, como se fôssemos uma pedra, negando que, a cada momento, estamos escolhendo o que fazer com essa situação. E tem o contrário também, né? Sim, a outra face da má-fé é tentar negar nossa facticidade. Agir como se não tivéssemos um corpo, um passado, um contexto social. A gente finge que pode ser qualquer coisa a qualquer momento, ignorando os dados reais da nossa existência. É negar o lado em si da nossa condição. Lembro de uns exemplos que ele usa que são muito bons para ilustrar isso. A mulher no primeiro encontro, por exemplo, que parece ignorar as intenções mais óbvias do acompanhante. Aquilo é má fé. É um exemplo clássico que ele analisa. Ela percebe o desejo do homem, a intenção na mão dele pousada sobre a dela. Mas para não ter que tomar uma decisão, aceitar ou rejeitar, assumir a liberdade da escolha, ela como que desmembra a situação. Desmembra como? Ela trata a mão dele como uma coisa inerte, um objeto físico, pousado ali, separada da intenção que anima e do corpo dele como um todo. E, ao mesmo tempo, ela foca apenas no respeito intelectual, no papo elevado, ignorando as implicações futuras daquele gesto físico. Ela joga com a dualidade corpo-consciência. Ah, interessante. Ela abandona a mão dela, o corpo, o em si, como objeto passivo, enquanto mantém sua consciência, o para si, pairando acima, livre, não comprometida. É uma forma de adiar a escolha, de fugir da angústia da decisão livre. É má-fé. E o garçom? Aquele que parece interpretar o papel de garçom de forma muito exagerada, quase como um robô. Também é má-fé. Ele tenta se fundir totalmente com a função social dele. Ele quer ser apenas o garçom, como se fosse um autômato definido por aquele papel, como se fosse um em si. Ele representa seus movimentos com uma precisão e rigidez quase caricatas. Mas porque isso é má fé. Ele não está só fazendo o trabalho dele. O ponto é que a própria consciência que ele tem de estar atuando, de estar se esforçando para coincidir perfeitamente com o papel, mostra que ele não é só aquilo. Ele está jogando de ser garçom, e ele sabe disso. Justamente porque ele é livre, ele transcende essa função. Ele não é idêntico ao seu papel. Entendi. Ele tenta se reduzir à função para escapar da liberdade de ser algo mais. Exato. E Sartre vai além. Ele diz que até a busca pela sinceridade pode ser uma armadilha da má-fé. A sinceridade? Como assim? Quando a gente tenta se fixar numa imagem passada de nós mesmos. Eu sou honesto, baseado em atos passados, ignorando a possibilidade de ser diferente agora, ou quando exigimos que o outro se confesse, que se defina como uma coisa. Confesse que você é um ladrão, para que a gente possa lidar com ele de forma fixa, objetificada, negando a liberdade presente dele de mudar, de ser outra coisa. Nossa, a má-fé parece estar em todo lugar, então. É uma luta constante. É uma tentação constante, porque a angústia da liberdade é real. Bom, falamos muito dessa liberdade individual, quase vertiginosa, e dessa tentação de fugir dela na má-fé. Mas essa liberdade toda não existe num vácuo, certo? A gente vive com outras pessoas. Como essa nossa liberdade se choca ou se relaciona com a liberdade dos outros? Como Sartre pensa essa dimensão social, a relação com o outro? Ele parecia bem insatisfeito com as explicações filosóficas anteriores sobre isso, né? Muito insatisfeito. Ele critica forte as tentativas de provar a existência do outro só por analogia, tipo, ele age como eu, então deve ter uma consciência como a minha. Ou de tratar o outro apenas como mais um objeto no meu mundo, que eu conheço de fora. Para Sartre, a descoberta do outro é algo muito mais visceral, mais perturbador. E como acontece essa descoberta? Acontece através de uma experiência fundamental: o olhar, le regard. Ah, o famoso olhar de Sartre? Aquele exemplo de estar espiando pelo buraco da fechadura é muito marcante, né? A pessoa tá lá totalmente absorta na sua curiosidade, dona do seu mundo, e de repente ouve passos atrás de si. O que acontece nesse exato momento? Acontece uma inversão radical da experiência. No momento em que eu me sinto visto pelo outro, eu não o experimento primariamente como um objeto que eu estou observando.
A experiência fundamental é sentir a mim mesmo me tornando um objeto para a liberdade dele. E eu organizava em torno de mim, onde eu era o centro, de repente parece que escoa. Ele perde o centro em mim e passa a ter uma face que me escapa, uma orientação que vem da perspectiva do outro que me olha. A minha transcendência, sabe? Aquela minha capacidade de ir além do que sou, de projetar significados, ela é subitamente transcendida pela liberdade dele. Eu deixo de ser puro sujeito organizador e me descubro como um objeto no mundo dele. Que virada! E qual seria a prova, digamos assim, emocional ou afetiva dessa experiência de ser objetificado? A vergonha. Para Sartre, a vergonha não é primariamente sobre ter feito algo errado segundo alguma regra social externa. A vergonha original é o reconhecimento súbito e direto de que eu sou esse objeto que o outro vê. Reconheço que sou como o outro me vê. É isso? Exatamente essa é a frase dele. É a consciência da minha vulnerabilidade, da minha nudez existencial, da minha exposição à avaliação, ao julgamento e à liberdade do outro. Esse sentir-se objeto para o outro revela uma dimensão fundamental do meu ser, que Sartre chama de ser para outro. Être pour autrui. Entendi. Então não é um conhecimento intelectual sobre o outro, tipo, ela existe. É uma experiência direta de mim mesmo sendo objetificado por ele. E isso deve afetar até como a gente percebe o nosso próprio corpo, imagino. Com certeza. O corpo ganha uma terceira dimensão ontológica aí. Não é só o corpo que eu vivo por dentro, na minha experiência, o corpo para si. Nem só o corpo do outro que eu vejo de fora, como um objeto no mundo. É também o meu corpo existindo para o outro. Meu corpo visto pelo outro. Isso. O meu corpo como a minha facticidade exposta. Aquilo que o outro pode ver, tocar, julgar, usar. É o corpo que eu sinto através da vergonha, mas também do orgulho, do medo do julgamento alheio, da timidez. É o corpo objetivado pelo olhar. Se a experiência fundamental do outro é sentir-se transformado em objeto pelo olhar dele, então as relações concretas entre as pessoas não devem ser muito pacíficas na visão de Sartre. O clima deve ser meio tenso, não? De fato. Para Sartre, o conflito é a relação original, o sentido primeiro do ser para outro. É uma luta constante entre duas liberdades que se olham e se objetificam mutuamente. Cada um tenta recuperar sua subjetividade, que sente ameaçada pelo outro. Uma luta. Mas como isso se manifesta nas relações do dia a dia? Ele descreve duas atitudes fundamentais que a gente tenta adotar em relação ao outro. São tentativas de resolver esse conflito, mas Sartre acha que ambas estão fadadas ao fracasso e ficam presas num círculo vicioso. Quais seriam essas duas atitudes? A primeira atitude é, basicamente, tentar assimilar a liberdade do outro. Fazer com que ele me escolha livremente como centro do mundo dele, como o objeto mais importante. Que a liberdade dele se aliene voluntariamente por mim. Que ele me faça ser o fundamento do ser dele. Parece complicado. Que exemplos ele dá disso? Os exemplos que ele analisa longamente aqui são o amor, a linguagem, que ele vê como uma tentativa de seduzir ao comunicar subjetividades, de capturar a atenção e o reconhecimento do outro, e o masoquismo. O amor como tentativa de capturar a liberdade do outro. Explica melhor. No amor, segundo Sartre, eu não quero apenas ser amado como um objeto valioso, tipo uma estátua bonita. Eu quero que o outro escolha livremente me amar. Eu quero ser amado por uma liberdade. Quero que a liberdade dele escolha se limitar por mim, que ela fundamente o meu ser. Mas isso não é uma contradição? Exatamente. É aí que está o fracasso inerente. Porque se a liberdade do outro se alienasse completamente a mim, se ela se tornasse cativa, ela deixaria de ser liberdade. E aquilo que eu desejava, ser amado por uma liberdade livre, desapareceria no momento em que eu conseguisse vir a posse de um objeto, não o amor de uma liberdade. E o masoquismo se encaixa aí como? O masoquista, na análise dele, tenta deliberadamente se fazer objeto total para o outro, o sádico. Ele tenta, através dessa objetificação extrema, fascinar, controlar e capturar a liberdade do outro, fazendo-se o centro passivo dela. Mas também falha, porque ele depende que a liberdade do outro o reconheça e o trate como esse objeto desejado, e essa liberdade sempre pode se retirar ou mudar.
Entendi. Parece uma busca por controlar a liberdade do outro que está fadada ao fracasso, porque a liberdade, por definição, escapa a esse controle total. E quais seriam a segunda atitude? O oposto dessa. Exatamente. A segunda atitude é o contrário. Tentar transformar o outro em pura objetividade. Ignorar, negar ou destruir a subjetividade e a liberdade dele. Tratá-lo como uma coisa, um instrumento. E quais seriam os exemplos aqui? Aqui ele analisa a indiferença, tratar o outro como parte da paisagem, o desejo sexual, desir, o ódio, Hain, e o sadismo. O desejo sexual. Como ele se encaixa nessa tentativa de objetificar o outro? Parece mais uma busca de união, não? Sartre tem uma análise bem particular e complexa do desejo. Ele não o vê primariamente como busca de prazer ou procriação, mas como uma tentativa específica de possuir a carne do outro. A carne, não o corpo. A carne, para ele, é o corpo enquanto habitado pela consciência. A consciência feita corpo, encarnada, é a consciência em sua facticidade, em sua passividade. No desejo, eu tento possuir essa consciência encarnada do outro e, para isso, eu também me faço carne. Minha própria consciência se perturba, se afoga no meu próprio corpo, na sensação. É uma tentativa de possuir a liberdade do outro no momento em que ela está mais vulnerável, imersa na corporalidade. E por que isso falha também? Falha por duas razões principais. Ou o desejo se satisfaz na volúpia, no prazer. Nesse momento, o outro se torna pura carne passiva, um objeto inerte nas minhas mãos. A consciência dele, a liberdade dele, me escapa completamente nesse instante. Eu fico só com o corpo. Ou então, a minha própria consciência transcende a minha carne e a do outro é o caso do sadismo. O sádico tenta forçar o outro a se identificar totalmente com sua carne torturada, a ser apenas aquele corpo sofredor. Mas ao fazer isso, ele só consegue objetificá-lo como um instrumento. Perde totalmente a dimensão da liberdade encarnada que ele buscava capturar ou destruir. Ele fica sozinho com sua própria transcendência diante de um objeto. É um quadro bem sombrio das relações humanas, né? Ou a gente tenta capturar uma liberdade que se esvai no momento em que a gente a toca, ou a gente tenta ignorar essa liberdade e fica só com um objeto vazio. E o ódio? Onde entra o ódio nisso tudo? O ódio, para Sartre, surge justamente desse reconhecimento do fracasso das tentativas de união ou posse, seja pela primeira ou pela segunda atitude. É uma espécie de resignação a essa união impossível. E aí o projeto se torna mais radical: destruir o outro. Eliminar fisicamente uma das liberdades em conflito, na esperança de restaurar a minha própria soberania absoluta sobre o mundo. Mas destruir o outro resolve o problema? Não. Sartre argumenta que mesmo a morte do outro não me liberta completamente dele, porque o meu ser para outro, aquela dimensão de mim que existiu sobre o olhar daquele que morreu, ela não desaparece. Ela se torna algo passado, fixo, irremediável, uma parte de mim que foi definida pelo olhar dele e que eu não posso mais mudar. O conflito parece ser a estrutura básica e inescapável das relações intersubjetivas para ele. Poxa, é uma visão bem radical mesmo. Essa liberdade como algo absoluto, essa condenação a ser livre, essa luta constante com o outro, é muito forte. Mas, voltando um pouco para a liberdade individual, como isso tudo se encaixa com as limitações óbvias da nossa vida real? Sabe, o lugar onde a gente nasce, a família que a gente tem, o corpo que a gente herda, nosso passado, a sociedade, a cultura. Tudo isso parece limitar enormemente as nossas escolhas. Como Sartre concilia essa liberdade radical com a nossa situação concreta no mundo? Essa é uma tensão central e muito importante na obra dele. E ele não nega essas limitações de forma alguma. Ele as chama de facticidade. Facticidade. O que seria isso exatamente? É o conjunto de todos os dados brutos da nossa existência que nós não escolhemos. Nosso local e data de nascimento, nossa família inicial, nosso corpo com suas características iniciais, nosso passado que já aconteceu, o mundo social e histórico em que somos lançados. Tudo isso é facticidade. É o dado. Ok, e como a liberdade lida com isso? Ela ignora? De jeito nenhum.
Ele argumenta que essa facticidade não determina nossa liberdade como uma causa determina um efeito. Ela não nos obriga a ser de um jeito específico. Ela é, na verdade, a situação na qual e a partir da qual a liberdade tem que se exercer. A liberdade não existe no vazio. Ela só existe em situação. Ela precisa da facticidade como a matéria bruta sobre a qual ela vai trabalhar. Pode dar um exemplo mais prático? Como a liberdade e a facticidade interagem? Claro. Pensa num rochedo enorme no meio do caminho numa montanha. Esse rochedo é facticidade. Ele está lá. Agora, ele só se torna um obstáculo ou difícil de escalar à luz do meu projeto de querer passar por ali ou escalar a montanha. Se o meu projeto fosse, sei lá, sentar à sombra dele para descansar, ele seria um auxílio, um abrigo. Ah, entendi. O rochedo em si não é nem obstáculo nem auxílio. Exatamente. É a minha liberdade, o meu projeto, que lhe confere esse significado. A facticidade, o rochedo, fornece a resistência, a matéria. Mas é a liberdade que a ilumina e lhe dá sentido em relação a um fim que eu escolho. Isso vale para o nosso passado também. E para o nosso corpo. Meu passado aconteceu. Isso é facticidade. Não posso mudar os eventos. Mas sou eu que escolho, no meu projeto presente, em direção ao futuro, o sentido que esse passado terá para mim. Vai ser um fardo que me paralisa, uma lição que me impulsiona, uma base sobre a qual construir algo novo. A escolha é minha. Da mesma forma, meu corpo ser baixo ou alto, forte ou fraco, isso é facticidade. Mas só se torna uma limitação ou uma vantagem dependendo dos projetos que eu abraçar. Se quero ser jogador de basquete, ser baixo é um obstáculo que terei que superar ou que me fará escolher outro projeto. Se quero ser hóquei, talvez seja uma vantagem. Então, a situação fornece a matéria bruta, os dados. Mas é a nossa liberdade que escolhe o significado, o valor, a forma como vamos lidar com essa matéria. Exatamente. É a liberdade que assume a facticidade e a transcende, dando-lhe um sentido dentro de um projeto. Mesmo condições sociais ou identidades que são impostas pelo olhar dos outros, Sartre analisa muito o caso de ser judeu sob o olhar antissemita, ou ser operário, ou ser mulher. Em certas sociedades essas condições são facticidade, mas elas só adquirem seu peso existencial, o seu significado para mim, pela maneira como eu escolho viver essa condição dentro do meu projeto de ser. Eu posso aceitá-la passivamente, lutar contra ela, ressignificá-la. A liberdade consiste em escolher o que fazer com essa facticidade, como significá-la. É aquela ideia, não escolhemos as cartas que recebemos no jogo da vida, mas escolhemos como jogar com as cartas que temos. Isso nos leva àquela afirmação dele que sempre soa tão extrema, que somos totalmente responsáveis por nossa situação, até mesmo pela guerra em que vivemos. Como ele pode justificar algo assim? Parece demais. Ele justifica isso no sentido existencial, não no sentido causal óbvio. É claro que a maioria das pessoas não inicia uma guerra ou escolhe nascer na pobreza. Mas, uma vez que a guerra ou a pobreza é a minha situação, a minha facticidade inescapável naquele momento, sou eu que escolho como vou viver essa situação. Como assim? Numa guerra, por exemplo, eu posso escolher lutar heroicamente, posso escolher desertar, posso tentar colaborar com o inimigo, posso resistir passivamente, posso tentar ignorar e sobreviver. Cada uma dessas respostas é uma escolha livre. E essa escolha define quem eu sou naquela situação. Nesse sentido, sou totalmente responsável por ela, porque ela é a minha maneira de ser no mundo naquele contexto. Entendi. Não sou responsável pela causa externa, mas sou responsável pela minha resposta, pela minha escolha de como viver aquilo. Exato. Para Sartre, não existem acidentes na vida no sentido existencial profundo. Um evento externo, por mais inesperado que seja, só se torna parte significativa da minha vida, da minha história, pela maneira como eu o assumo, como respondo a ele, como o integro no meu projeto de ser. Nesse sentido radical, ele diz que sou responsável pelo mundo inteiro, na medida em que sou responsável pela maneira única como minhas escolhas significam e constituem o mundo para mim. É, uma responsabilidade imensa. E essa responsabilidade toda, essas escolhas constantes, elas remetem, talvez, a uma escolha mais fundamental.
uma escolha que talvez oriente todas as nossas escolhas particulares do dia a dia. É aqui que entra a ideia de uma psicanálise existencial que ele propõe. Como ela funcionaria, segundo Sartre? Seria para descobrir essa escolha? Exatamente. Ele propõe uma psicanálise existencial como um método para compreender o indivíduo em sua totalidade. Mas atenção, ela é muito diferente da psicanálise freudiana. Qual a diferença principal? Enquanto Freud buscava causas determinantes lá no passado, no inconsciente, na libido, nos complexos formados na infância, tratando o presente como efeito do passado, Sartre busca desvelar o projeto fundamental, projet fundamental, ou a escolha original, choix originel, que unifica e dá sentido a toda a vida de uma pessoa. E essa escolha não é causada pelo passado, ela é uma escolha livre. Uma escolha livre. Mas a gente faz essa escolha conscientemente? Tipo, escolho o meu projeto de vida agora. Não necessariamente de forma consciente, tematizada, refletida, é mais uma escolha pré-reflexiva. É a maneira fundamental como o indivíduo escolhe se posicionar no mundo, como ele escolhe ser. É uma orientação inicial que depois se manifesta em todas as suas ações e desejos concretos. E qual seria o conteúdo dessa escolha fundamental? O que todos nós estaríamos buscando lá no fundo, segundo essa visão? Bom, para Sartre, o desejo mais fundamental do para si, da consciência, é superar sua própria falta de ser, sua contingência, sua transparência, e alcançar a solidez, a plenitude, a autoidentidade do em si, mas sem perder a consciência no processo. Ser em si e para si ao mesmo tempo? Isso é possível? Não. É exatamente esse o ponto. É o desejo impossível de ser Deus. Não Deus no sentido religioso tradicional, necessariamente, mas Deus no sentido ontológico. Um ser que seria, ao mesmo tempo, consciência livre e fundamento de si mesmo, em si para si. Um ser que seria sua própria causa. Essa tentativa de ser causa suis, de fundir a liberdade da consciência com a plenitude do ser, é o que ele chama de o projeto fundamental ou o desejo de ser Deus. E a escolha original de cada um seria a maneira particular, única, de como tentar realizar, sempre em vão, esse projeto impossível. Que ideia! E como essa psicanálise existencial descobriria esse projeto original de cada um? Ele menciona analisar os gostos das pessoas, não é? Como aquele exemplo do viscoso. Sim, a ideia é justamente essa. Analisar empiricamente os comportamentos, as emoções, as reações espontâneas e até mesmo as qualidades que a gente percebe no mundo e como a gente se relaciona com elas. Nossos gostos, nossas repulsas. Buscar o significado simbólico que essas coisas revelam sobre o nosso projeto original. E o viscoso? O que ele simboliza? O exemplo do viscoso é fascinante mesmo. Para Sartre, a nossa reação a substâncias viscosas tipo mel, piche, lodo, não é só uma questão física de nojo. O viscoso, para ele, simboliza uma ameaça existencial profunda. Que ameaça? A possibilidade do em si, a matéria inerte, pegajosa, passiva, absorver e sufocar o para si, a consciência livre e ativa. É a imagem de uma liberdade que se perde, que fica presa na matéria, que é engolida pela facticidade. O viscoso é pegajoso, ele se apropria de nós, resiste à separação. É o contrário da fluidez ou da solidez nítida. Então, a nossa reação ao viscoso diz algo sobre como lidamos com essa tensão entre liberdade e facticidade. Exatamente. Uma forte repulsa ao viscoso, por exemplo, poderia indicar um projeto fundamental que valoriza enormemente a liberdade, a distância, a clareza, e que teme ser engolido, comprometido, aprisionado pela facticidade, pelas situações, pelos outros. Analisando esses padrões de gosto, repulsa, apropriação das coisas no mundo, a forma como a pessoa se relaciona com diferentes qualidades do ser, a psicanálise existencial poderia, em tese, desvendar a escolha original que dá unidade e sentido à vida daquela pessoa. Ufa! Realmente que viagem densa, mas muito, muito fascinante pelo universo de o ser e o nada. Tentando recapitular um pouco, vimos a consciência, o para si, como essa fenda no ser, essa fonte de liberdade, de negação, de falta. Contrastando com a solidez das coisas, o em si, isso. E como o nada
Não é um vazio externo, mas algo que surge através de nós, através da consciência, e que é a própria condição da liberdade. E essa liberdade traz junto a angústia, essa vertigem da responsabilidade total. Daí vem a tentação da má-fé, de mentir para si mesmo para escapar disso. Exatamente. E depois exploramos o impacto transformador do olhar do outro, que não é só mais um objeto, mas alguém que nos vê e nos transforma em objeto para ele, revelando nosso ser para outro. E que instaura o conflito como base das relações, com aquelas tentativas fadadas ao fracasso de possuir ou objetificar a liberdade alheia no amor, no desejo, no ódio. E por fim, vimos como Sartre tenta conciliar essa liberdade radical com a nossa situação concreta, a facticidade. A liberdade não é a ausência de situação, mas a escolha constante do sentido que damos a essa situação. E que tudo isso remete a uma escolha original, um projeto fundamental de tentar ser Deus. Essa síntese impossível de em si e para si, que a psicanálise existencial buscaria compreender. Exato. E essa escolha fundamental que fazemos, esse projeto de ser, embora seja livre na sua origem, parece sempre gravitar em torno desse desejo central e, para Sartre, fundamentalmente inatingível, o desejo de ser Deus, de alcançar aquela autossuficiência plena sendo consciente. A ontologia de Sartre nos deixa com essa imagem um pouco trágica, talvez, do ser humano como uma paixão inútil. Paixão inútil. Nossa. É, um esforço constante, consciente de si mesmo, para alcançar uma autofundação, uma coincidência consigo mesmo, que a própria estrutura do ser, dividida entre para si e em si, impede. Mas isso levanta uma questão importante para a gente pensar. Qual seria essa questão? Se essa busca por uma autofundação impossível, essa tentativa de ser Deus, está no cerne do que somos enquanto para si, como é que isso muda a nossa forma de encarar o sucesso, o fracasso ou até mesmo o sentido da vida humana? Será que o valor está mesmo em atingir essa meta impossível? Ou talvez o valor resida na própria natureza livre e consciente desse esforço? Na maneira como cada um escolhe levar adiante essa paixão inútil? Fica aí a reflexão. Uma excelente provocação final para a gente levar e continuar pensando depois dessa análise tão rica. Muito obrigada por nos guiar por essas ideias tão complexas e instigantes de Sartre. Eu que agradeço a conversa. E obrigado a todos que nos acompanharam nesta exploração. Até a próxima!